Quem é Francinaldo Vieira da Silva, né? Pois bem, cara, é assim, me considero uma pessoa simples, fui criado sem pai, criado pela mãe analfabeta, mas uma pessoa muito honrada, muito trabalhadora, que todo dia pedia para os filhos irem para o trabalho, sair com Deus no coração e voltar com Deus no coração, porque ela dizia que sem o amor de Deus no coração a pessoa se perdia. E esse conselho que minha mãe me dava, como eu fui adolescente, a gente é muito rebelde, né? Quando eu imaginava em fazer uma coisa errada, vinha isso na minha mente, né? Que eu ia contrariar minha mãe. Então, eu sempre me procurei andar na linha, ser honesto com minhas coisas, manter minha palavra, que é muito importante. A mamãe disse que mamãe falava sempre isso pra gente, né? Que para o homem honrado não é aquele que não é só o que ele carrega entre as pernas, mas é o que ele fala, o que ele diz, ele tem que cumprir. Porque ela dizia que o pai dela dizia isso, né? Que tinha que honrar a palavra. Então eu fui criado dessa maneira, tentando fazer as coisas certas o tempo todo, tentando acertar, respeitando sempre as pessoas. Gosto muito de tratar as coisas sérias. Tem a hora da brincadeira e tem a hora da seriedade, né? Então o Francinaldo é essa pessoa que gosta de tratar bem, gosta de ser recebido bem também, porque se você respeita as pessoas, você pode exigir o respeito, porque é uma coisa que você faz, né? E Francinaldo é essa pessoa que gosta de respeito, né? De respeitar. Graças a Deus por todos os lugares que eu já fui, sou sempre bem recebido, gosto de tratar bem as pessoas, gosto de respeitar as pessoas, do mais novo ao mais velho. Eu costumo sempre dizer assim, né, que se eu recebo bem, as pessoas me recebem bem. Então, graças a Deus, por onde eu ando, eu sou muito bem recebido. E assim eu tenho sido na capoeira, né? Tenho sido na capoeira, eu não sou um excelente capoeirista, mas eu sou um capoeirista que as pessoas gostam e respeitam, né? Porque também respeita as pessoas, independente de graduação ou de sexo, se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho. Acho que o respeito está acima de tudo, né? Se você faz isso, você abre portas, abre oportunidades. Então esse é o Francinaldo. Esse é o caba velho da Dona Maria José, que não teve muito trabalho não. Graças a Deus não dei trabalho à minha mãe, né? Ela sempre dizia para as amigas, né? Que ele tinha sido um bom filho para ela, que nunca tinha dado trabalho. Pelo contrário, né? Eu fui muito importante na criação dos meus irmãos porque eu era o espelho, né? E isso me engrandecia muito. Eu ficava muito vaidoso por esse testemunho da minha mãe, para as colegas, né? Que graças a mim os irmãos que tinha a mente mais fraca, eu tenho meus irmãos que eu não bebo, não fumo, mas eu tenho um irmão que bebe muita cachaça, mas não, não, não partiu para o lado do mal, né? Porque ele seguiu o meu caminho, né? De trabalhar com honestidade e ser um homem de verdade. Cara, meu primeiro contato com a capoeira foi assim, cara. Eu, em 92, em agosto de 92, eu pedi minha mãe, porque minha mãe era muito rígida, né? Como eu já citei, ela era uma pessoa muito rígida e aí eu tinha 16 anos, adolescente, querendo viver a vida, querendo conhecer outras pessoas, sair debaixo da asa dela. E aí eu pedi para morar um tempo com meu pai, né? Que na verdade era meu padrasto. Mas eu queria
conhecer outras pessoas. E aí eu vim morar com meu pai um tempo. E aí fiquei ocioso em casa, não tinha nada para fazer. Morava perto do parque da cidade. E aí comecei a treinar Kung Fu com uma galera que fazia no meio da natureza e tal. Era muito legal, muito. Só que o treinamento muito pesado. E era um treinamento seríssimo. Os caras levavam a sério. Era muitas flexões de braço, era muito soco em tauba, era muita polichinelo, era um exercício mesmo pesado. E eu tinha 16 anos, eu não tinha o hábito de treinar forte assim. E aí eu conheci um amigo que morava próximo à casa do meu pai, que era o Cobal, aluno do mestre Oscar, e que me convidou um dia de domingo. Disse, cara, eu tô indo pra capoeira. E aí eu digo, mas uma hora dessas, não, porque a gente vai primeiro jogar bola, aí 5 horas começa a capoeira lá. E aí me convidou, eu fui, me apresentou ao mestre, perguntei ao mestre se eu podia entrar, ele disse que podia. Só tinha que pagar a carteirinha. E aí eu, pois tá bom, eu posso fazer hoje? Pode. E aí eu fiz, quer dizer, eu olhei mais do que fiz alguma coisa, né? Que eu fiquei encantado com a capoeira. E com a velocidade dos caras, né? E também com a brutalidade dos caras, né? E aí isso me encantou, porque eu já tinha aquela questão, eu gostava muito, no início da capoeira, eu gostava muito de trocar alguns golpes, né? Porque o grupo na qual eu entrei já promovia isso, né? Dizia que o cara ele teria que ser duro na capoeira, teria que ser daquela forma, porque é aquela forma que era o capoeirista de verdade. E aí eu peguei e entrei, mas no terceiro treino, na verdade, eu peguei uma contusão, cara. O mestre, eu dei uma queda no mestre, cara. Eu todo empolgado, todo a fim de fazer o negócio, de crescer na capoeira. E o mestre foi me dar uma armada e ele parou para não bater o pé em mim. Eu aproveitei aquela oportunidade e dei uma queda no mestre. E aí o mestre disse assim, levantou e disse, volta, vamos rodar, dá a volta ao mundo. Na primeira gingada que eu dei, ele deu uma pisada no meu joelho. Meu joelho inchou na mesma hora, cara. Aí foi 2 meses, e aí foi uma confusão na minha casa. Porque meu pai queria que eu fosse na delegacia prestar queixa contra o mestre por conta dessa contusão, que eu contei a história e contei a verdade. E aí meu pai queria que eu fosse, e aí eu pedi, não pai, deixa pra lá, porque eu não queria saber do meu machucado. Eu queria saber era de voltar pra capoeira. Porque eu fiz grandes amigos lá, e aí era muita brincadeira, mas também muita briga. Briga entre nós, né? Uma briga sadia, porque depois todo mundo estava junto. A gente se matava e depois estava todo mundo junto sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Então eu gostei muito daquele mundo, eu gostei muito daquele ambiente, né? Porque a galera me recebeu muito bem. Eu já tinha 16 anos, eu já tinha um corpo duro, né? E aí eu aguentava porrada, mas também dava porrada. E foi assim meu início na capoeira. Graças a Deus eu entrei, fui bem recebido. Como eu falei, a maneira de eu tratar as pessoas, todo mundo me tratou bem. Eu não tive rejeição no grupo, né? Porque às vezes chega pelo fato do cara já ser adolescente, já um pouco velho, os caras não querem muito conversa, mas comigo foi o contrário, eu fui muito bem recebido no grupo. O grupo me recebeu muito bem e eu fiz grandes amigos e deixei grandes amigos lá, né? Que até hoje tenho. Cara, eu fui convidado pelo um amigo que fazia parte do grupo Cordão de Ouro. E aí ele me convidou, eu contei da minha história para ele, que eu não estava satisfeito no grupo que eu estava fazendo parte. E aí eu não estava me sentindo bem por conta de vários assuntos. E aí ele disse, cara, eu vou te convidar para fazer parte do grupo Cordão de Ouro, cara. Tenho certeza que na época era professor. Tenho certeza que o professor escravo vai deixar
vai, te recebe lá de braço aberto. Eu digo, pois, faz o seguinte, cara, como é que eu faço para falar com ele? E aí ele disse, cara, vai ter um evento agora, tá rolando aí um evento, e aí eu acho que não dá para tu falar com ele agora. Isso foi em 2004, né? E aí eu também eu tinha umas coisas pendentes no grupo, então eu resolvi não falar nada, né? O que que eu fiz? Fui fazer o curso, fui participar da Semana Cordão de Ouro, né? Nessa época era o mestre Penteado, em 2004 estava aqui o Esquilo, o Pimenta, o pessoal do Ceará. Foi muito bom, né? Eu fiquei impressionado com o jogo dos caras, eu já conhecia Cordão de Ouro só por vídeo, era só vídeo, né? E pelas fitas, né? As fitas de cassete, né? Que uma das primeiras músicas que eu aprendi foi, através de uma fita que eu comprei no mercado. Eu ia passando, estava rolando uma música. Aliás, eu vi a fita cassete e vi o cara segurando o berimbau. Aí era a música era uma fita cassete do grupo Cordão de Ouro. Aí eu comprei e aprendi, levei para a galera, emprestei, essa fita rodou no grupo inteiro. Porque nosso mestre Oscar, tinha, mas era LP, né? Não tinha fita, ele tinha era LP. E aí minha fita acabou desaparecendo porque todo mundo, de tanto eu emprestar, e acabou desaparecendo. E aí foi assim que eu entrei na Cordão de Ouro. Esperei o evento passar, concluí as coisas que estavam pendentes no grupo na qual eu fazia parte. E aí fui atrás do mestre Escravo, conversei com ele, contei minha situação. E ele disse que seria um prazer me receber. E aí entrei na Cordão de Ouro, fui bem recebido também, né? Lógico que, como pelo fato de eu já ter uma graduação, eu tinha uma graduação muito alta, né? E aí eu tive que baixar minha corda, mas eu não queria, eu não queria graduação, eu queria estar numa escola boa, né? A Cordão de Ouro para mim caía como uma luva, porque eu conhecia o estilo e era aquilo que eu queria. E aí eu juntei o útil ao agradável. E aí fui treinar, tive muita dificuldade em aprender a movimentação, né? Escravo passava e eu não conseguia assimilar, e eu não conseguia acompanhar, o ritmo de treinamento era muito forte. Eu estava acostumado a fazer 10 movimentos e parar. Lá os caras faziam 50, 60, 70, 80, 100, e eu digo, meu Deus, que não vai acabar. E aí era um treinamento forte, os verdadeiros GTI mesmo, que o mestre passava aos sábados. Então eu cheguei a adoecer de tanto treinar. Cheguei a dar febre, de tanto treinar. Dar dores nas costas, nas pernas, nos braços. O pescoço ficar todo dolorido de tanto fazer movimentos. Mas eu tive aquilo como meta. Eu vou passar por isso porque eu quero aprender. E graças a Deus eu aprendi. Não tão bem, mas eu posso entrar em qualquer roda da Cordão de Ouro que eu consigo jogar, né? Eu consigo representar o meu grupo na qual eu faço parte, né? Eu represento o meu mestre, né? Mestre Escravo, graças a Deus eu posso entrar em qualquer roda de capoeira que eu acredito que eu represento bem o grupo que eu faço parte, porque eu treinei para isso, né? Para representar nosso grupo, para representar em qualquer lugar, em qualquer situação. E aí, hoje eu estou nessa graduação, não, não porque não porque fulano acha ou que cicrano deixa de achar, mas eu acredito por merecimento, né? Porque eu me envolvi no grupo, não só na parte de treino, mas na parte administrativa, né? Eu entrei de corpo e alma no grupo, na qual eu também faço parte da direção do grupo, né? Hoje eu faço parte da direção do grupo Capoeira Sertão, né?
Então, essa foi a minha chegada no grupo e eu já entrei de cabeça e cuia, né, a fim de fazer parte. Eu queria fazer parte, não queria só ser um participante, eu queria era fazer parte do grupo como, como, como eu queria ser um representante do grupo. Rapaz, sobre o apelido Cavalo, né? Rapaz, é uma história cômica, né? A gente foi convidado a fazer uma apresentação que nosso mestre Oscar, ele participava da Umbanda, né? E aí a gente foi fazer uma apresentação em Matonhas. E a gente foi de pau de arara, cara, para esse lugar. Foi uma galera mesmo, muito boa, uma viagem muito boa, muita brincadeira. E no meio do povo que ia o pessoal do salão também, ia um homem com a filha dele. Eu não me lembro, não sei o nome dele. Foi só essa vez que eu vi esse homem. E ele estava muito embriagado, né? E na época, é, os meninos, tudo quando viram a filha dele, né? Todo mundo saliente, todo mundo querendo dar em cima da menina. Eu não, porque ela era novinha. Tô falando dos meninos mais novos, né? Eu já era, já tinha meus 18 anos, já era. Ela era novinha, adolescente. E aí os meninos dando em cima dela. E o pai dela, querendo defender ela, e diz assim, começou a discutir com a gente que eu falo, nós, o pessoal do grupo, que ele culpava todo mundo, e dizia, não sei o que, se eu pegar esses cavalos, só cavalo, esses caras são todos cavalos, não quero nenhum cavalo desse em cima, dando em cima da minha filha. Se eu pegar um cavalo desse, pronto. E aí eu passei a chamar os meninos de cavalo. Esse é o cavalo. E aí o apelido ficou o contrário. Então todo mundo me dizia, e aí cavalo? Porque eu comecei a chamar os meninos de cavalo, os que estavam dando em cima dela, que na verdade era o meu amigo Pokémon e o meu amigo Bael, que na verdade é o Jamael. Eram os dois que estavam dando em cima da menina. E aí eu comecei a chamar eles de cavalo, ei cavalo, por conta do pai da menina. E aí o grupo inteiro começou a me chamar de cavalo por causa dessa história. E aí, graças a Deus, foi um apelido que eu nunca tive vergonha, pelo contrário, eu achei massa o meu apelido, gostei demais, porque no grupo que eu fazia parte já tinha muito animal. Lá tinha barrão, lá tinha porquinho, lá tinha rato, pica-pau, tinha, tinha tudo, tinha vários apelidos relacionados assim, esquilo, né? Tinha uma galera já, coruja, tinha muito menino com apelido de animal. E aí eu achei massa meu apelido, gostei demais. E graças a Deus eu tenho o maior orgulho de ser chamado de cavalo, mestre cavalo, contramestre cavalo, professor cavalo, ou só cavalo mesmo, porque eu tenho muitos amigos meus que e aí cavalo, e assim a gente não tem nem tanto faz fora ou dentro da capoeira, é bem-vindo o meu apelido, graças a Deus, não tenho vergonha de dizer ele em lugar nenhum, aonde eu sei cavalo, as pessoas até confundem, né? Quando eu digo cavalo, cavalo porque levo para outro lado, em outro sentido, mas aí eu conto a história, que não tem nada a ver. Que cavalo é por esse motivo, né? Pelo esse motivo cômico dessa apresentação, que eu fiz uma graça com os meninos, porque o Senhor chamou a atenção deles, e aí acabei sendo abençoado por esse apelido que eu tanto gosto. Vixe, cara, agora aí vou ter que entregar, vou ter que entregar nosso mestre. Cara, é o seguinte, eu era de um grupo do mestre Oscar que era, que era, que o mestre Oscar era ligado ao grupo Escravo Branco. E como eu falei,
né? Eu era amante da trocação, né? E o nosso mestre, ele era o grande trocador do grupo, né? Era o cara que representava o grupo em qualquer situação. E aí a gente tinha uma admiração, né? Só que de longe, né? A gente tinha uma admiração porque era o cara, é o escravo zangado. O cara é zangado, meu amigo. Se mexer, tu é doido, tu vai. O homem é zangado. Primeiro contato direto que eu tive com ele deu um martelo no braço do meu amigo, cara. Meu amigo saiu com o braço morto, cara, do martelo, né? Porque foi uma pancada muito forte. E aí, cara, ele é doido, cara, ele é. Mas assim, admiração. Admiração porque a gente sabia N histórias, né, dele, dentro do grupo o Escravo Branco, e dentro da capoeira na rua, das viagens dele, né? A gente sabia que era um cara bom de capoeira, meu amigo. Ele representava a capoeira de Teresina, né? Era um cara que a fama corria pelo estilo de jogo, jogava para cima, rápido, e aí teve muitos embates com muitos mestres hoje aqui no estado, confrontos diretos, né? Mas esse era o mestre escravo, né? Que eu conhecia de longe. E aí eu tive a chance de me aproximar do mestre depois que ele entrou na Cordão de Ouro, porque quando ele fundou o grupo, o outro grupo que ele fazia parte, conjunto com o mestre Nenê e o mestre Dadá, eu ainda estava no outro grupo que não era o grupo do mestre Oscar, era o grupo Alforria Capoeira do mestre Ulisses. E aí eu fiquei naquela dúvida, né? Mas eu digo, não, cara, eu vou ficar com o Ulisses mesmo, porque é o cara que eu conheço do mesmo grupo que eu fiz parte. Mas aí depois o tempo foi passando e aí eu senti a necessidade de crescimento, né? Eu queria ser conhecido na capoeira e o grupo era muito pequeno, do qual eu fazia parte, e eu não via, a gente era mal recebido, porque o grupo era muito pequeno. O grupo era 2, 3 pessoas, né? E aí eu queria ser, como eu falei, eu queria fazer parte de um grupo de capoeira. Eu queria mostrar o que eu podia dar pela capoeira. E aí quando eu conheci o mestre, que contei minha história, que ele viu, não, cara, aqui eu quero pessoas dessa forma, quero trabalhar com gente assim, que quer, que quer se dedicar com a capoeira, que quer trabalhar pela capoeira. E aí pronto, deu certo. E inclusive essa maneira de eu trabalhar, eu tive essa maneira de eu me portar dentro do grupo de capoeira, eu tive até algumas rejeições por parte de algumas pessoas do grupo, porque era um cara que tinha acabado de chegar e que já estava tendo posição dentro do grupo, né? E às vezes quando você mora numa casa, você não quer ceder espaço para ninguém mais, né? Dentro de sua casa, você não quer liberar espaço. E aí eu tive essa coisa, mas graças a Deus foi por pouco tempo, porque depois eu pude provar também que eu estava ali para somar, não para dividir, né? E foi o que aconteceu. Graças a Deus, eu venho sempre procurando somar com o nosso mestre, com o nosso grupo. E foi assim que eu conheci o mestre escravo, né? Me dando a oportunidade de treinar com ele. E eu conhecia só por nome, só por história. Eu não tinha um contato direto com ele, né? Mas aí eu tive a oportunidade e graças a Deus a gente tem se dado muito bem. É um cara que hoje é meu mestre, mas também é meu parceiro, né? Meu amigo, que eu conto minhas coisas pessoais para ele, as coisas familiares que eu tenho, alguns problemas familiares, eu desabafo com ele. É um amigo, né? Além de meu mestre, é meu amigo também, né? É aquele cara que eu posso contar, que ele sempre tem uma palavra de apoio para me dar, né? E aí a gente se deu muito bem, tanto com ele como
outros, outras pessoas do nosso grupo, né? Rapaz, é o seguinte, o que eu tenho para dizer para o pessoal aí, capoeiristas e não capoeiristas, é o seguinte, rapaz, quando você entra num grupo de capoeira, você tem que vestir a camisa do grupo. Você tem que trabalhar em prol do grupo, porque o grupo só vai ser legal se você for legal. Ser educado, ter compromisso com a capoeira, com os colegas, com você, treinar, é, dar informação, né? Passar, não custa nada você tratar bem. Como diz nosso mestre, nosso grande mestre Suassuna, né? Tratar bem não custa nada, né? Mas você tratar mal alguém pode sair muito caro. Então, é um ditado que eu levo para minha vida, não só como capoeirista, mas como pessoa, né? Tratar bem não pode custar nada, mas tratar mal alguém pode sair muito caro. E eu sempre falo para as pessoas que estão junto comigo, o seguinte, se você quer vencer na vida, realmente você tem que batalhar. Não pode baixar a cabeça para as dificuldades, sempre vai existir. Você nunca vai estar numa fase que não vai haver problema. Sempre vai haver um problema para você resolver. E problema todo mundo tem. Você não pode trazer os seus problemas pessoais para dentro da capoeira. Você não pode trazer o seu problema pessoal para uma pessoa que não tem nada a ver com o seu problema, né? Levar a vida de maneira correta, de maneira certa, respeitando todo mundo, respeitando a capoeira, em primeiro lugar a Deus, né? Você tem que também ter um pouco de Deus no coração, porque se você não tem sentimentos, você fica difícil de compreender algumas coisas. Então é importante que você tenha isso, sentimentos, que você tenha respeito, que você possa contribuir da melhor forma possível. Porque dessa forma todo mundo ganha, né? Não é só você, é todo mundo, as pessoas que estão ao seu redor ganham. E se você trata bem, você é tratado bem. E aí, esse no meu modo de ver, né? É uma das principais coisas que você deve ter na mente. Né? É tratar bem as pessoas, para você ser bem recebido. E, e assim sou eu, o mestre Cavalo, o mestre Naldo, o Sonaldo, ou Francinaldo Vieira da Silva, né? Para mim foi um prazer poder conversar, falar um pouco da minha história, falar um pouco da minha vivência, né? Porque eu acredito que eu possa ensinar alguma coisa com minhas histórias, com minha vida, com meu comportamento. Né? Acredito que isso vai servir para alguém. E de qualquer forma, agradeço a todos, muito obrigado pela atenção, por ter assistido e ouvido tudo, que acredito que todo mundo tem algo a ensinar, né? E tenha humildade em ouvir, em querer aprender, que isso é importante, tanto para a capoeira como para a sua vida pessoal, certo? Não custa nada parar para ouvir quem tem um pouquinho de experiência, quem tem um pouquinho de vivência, né? Que às vezes um relato de alguém lhe livra de você passar por um constrangimento. Né? Aprender com os erros dos outros é ser inteligente, não aprender com os seus erros. Né? Eu conheci um senhor que ele me dizia isso. Aprenda com os erros dos outros, não com os seus. Né? Se você pode consertar alguma coisa, conserte logo, conserte agora. Né? E aí essa é a mensagem que eu deixo, né? Para a galera ter um pouco mais de paciência, que tudo é no seu tempo.
Tudo é no seu tempo. Não adianta você querer atropelar ninguém. Tudo vai chegar, seu momento vai chegar. Acredito que o meu momento chegou, assim como o de muitos vai chegar a semestre, a maestria, e todo mundo vai ter seu tempo. Então, no mais, muito obrigado, Bruno. Um excelente trabalho que você está fazendo, né, nessa questão de estar fazendo esse podcast com a galera, com o pessoal mais velho, passando um pouco da experiência. E, de certa forma, você, muito inteligentemente, está aprendendo também, né? Vendo a vivência dos outros, você que compartilha em primeira mão a vivência de todos, né? Então, muito obrigado. Mais uma vez, deixo um grande abraço e um axé a todos.